A autobiografia de um yogi para Mahansa Yogananda, capítulo 41. Um idílio no sul da Índia. Dick, você é o primeiro ocidental a entrar nesse santuário. Muitos outros tentaram em vão. Minhas palavras deixaram o Sr. Wright surpreso e satisfeito. Acabáramos de deixar o belo templo de Chamundi, situado nas colinas de onde se avista a cidade de Mysore, no sul da Índia. Depois de curvar-nos diante dos altares de ouro e de prata da deusa Chamundi, padroeira da família do Marajá reinante, como lembrança desse privilégio singular, guardarei para sempre essas pétalas de rosa que o sacerdote espargiu com águas de rosas, declarou o Sr. Wright, guardando-as cuidadosamente. Meu companheiro e eu passávamos o mês de novembro de 1935 em Mysore, como hóspedes do governo. O Marajá dessa província, Sua Alteza Sri Krishnaraja Vadyar IV, é o soberano ideal, inteligente e dedicado a seus súditos. Um hindu piedoso, o Marajá nomeou um muçulmano, o competente Mirza Ismail, como seu Devan, ou primeiro-ministro. Os 7 milhões de habitantes de Mysore possuem representação popular, tanto na Assembleia como no Conselho Legislativo. O herdeiro do Marajá, o Yuvaraja, Sua Alteza Sri Krishna Narasimha Garaj Vadyar, convidara meu secretário e eu para visitarmos seu reino civilizado e progressista. Na quinzena anterior, eu havia discursado diante de milhares de cidadãos e estudantes de Mysore, na sede administrativa da cidade, na Faculdade do Marajá, na Faculdade de Medicina da Universidade, além de ter conduzido 3 encontros na Escola Secundária de Bangalore, no Intermediate College e no Chetty Town Hall, aos quais compareceram mais de 3.000 pessoas. Seus ansiosos espectadores foram capazes de acreditar na imagem que apresentei dos Estados Unidos. Eu não sei, mas sempre mencionava os benefícios mútuos que poderiam resultar do intercâmbio entre o que existe de melhor no Oriente e no Ocidente. Os aplausos eram sonoros. Enquanto relaxávamos da paz tropical, Sr. Wright mantinha seu diário de viagem sempre em dia. Este é o relato de suas impressões de Mysore: campos verdes e reluzentes de arroz, entremeados com tufos de cana-de-açúcar. Abrigam-se aos pés de colinas rochosas, cujos picos negros pontilham, com seus ressaltos, o verde esmeralda da paisagem. O jogo de cores realçado pelo súbito e dramático desaparecimento do sol a buscar repouso atrás das majestosas colinas. Absortos, passamos muitos momentos arrebatadores, admirando a tela divina, estendida sobre o firmamento sempre diferente. Só a pincelada de Deus é capaz de produzir cores que vibram com o frescor da vida e que perdem o viço quando o homem tenta imitá-la com simples pigmentos. O Senhor usa meios mais simples e eficazes, nada de tintas nem corantes, apenas raios de luz. Ele lança um feixe de luz e o vermelho reflete-se. Move de novo o pincel e sutilmente o vermelho tinge-se de matizes de laranja e ouro. Com um impulso penetrante, ele trespassa as nuvens, ferindo-as com um raio púrpura, a gotejar um rastro em forma de mecha ou franja avermelhada. Assim continuamente ele brinca tanto de manhã quanto de noite, sempre em mutação, sempre novo, sempre vicejante, sem padrões, sem duplicidade, sem cores repetidas. Na Índia, a passagem do dia para a noite é de uma beleza incomparável. Por vezes parece que Deus tomou sua paleta e lançou todas as cores no firmamento, transformando-o num imenso caleidoscópio. Não posso deixar de descrever o esplendor de uma visita que fizemos ao anoitecer à gigantesca represa de Krishnaraja Sagar, construída a 19 quilômetros de Mysore, num micro-ônibus com
um menino que girava a manivela do motor todas as vezes que a bateria precisava ser recarregada, Yoganandaji e eu partimos por uma estrada de terra batida, exatamente no momento em que o sol se punha no horizonte, parecendo um tomate mais do que maduro sendo espremido. Em nossa jornada, passamos por infindáveis campos de arroz em forma de quadriláteros, por uma fileira de acolhedoras figueiras, entre bosques de coqueiros tão altos e copas tão cerradas que pareciam uma floresta. Finalmente, quase chegando no topo de uma colina, deparamos com um gigantesco lago artificial que refletia as estrelas, a fímbria das palmeiras e outras árvores. Cercado de adoráveis jardins dispostos em terraços, uma fileira de lâmpadas elétricas iluminava a margem da represa. Mais embaixo, descortinou-se diante de nossos olhos um deslumbrante espetáculo de feixes de luz colorida, brincando entre fontes que pareciam geysers, a lançar no ar jatos de tinta brilhante, cascatas azuis surpreendentes, cachoeiras vermelhas, repuxos verdes e amarelos, elefantes esguichando água. Enfim, uma miniatura da Feira Mundial de Chicago, destacando-se moderna nessa terra ancestral de campos de arroz e gente simples que nos recebeu com tanto afeto. Receio que precisarei reunir mais do que todas as minhas forças para conseguir trazer Yoganandaji de volta aos Estados Unidos. Outro raro privilégio foi meu primeiro passeio de elefante. Ontem, a Yuvaraja nos convidou a visitar seu palácio de verão para montarmos um de seus elefantes enormes. Subi por uma escada para chegar à cela, ou holdá, que tem o formato de uma caixa forrada de seda. Em seguida, sacudindo e balançando, desci aos solavancos uma ravina, excitado demais para me preocupar ou gritar, mas segurando-me firmemente para não perder a vida. O sul da Índia, rico em ruínas históricas e arqueológicas, é um lugar de encanto definidos e indefiníveis. A norte de Mysore encontra-se o maior e mais genuíno estado da Índia, Hyderabad, um pitoresco planalto atravessado pelo caudaloso rio Godavari, com extensas planícies férteis, as aprazíveis Nilgiris ou montanhas azuis, e outras regiões de áridas montanhas de calcário ou granito. A interessante história de Hyderabad remonta ao período dos reis Andhra, há 3.000 anos atrás, e continuou sob o domínio da dinastia hindu até 1294 d.C., quando passou para uma linhagem de governantes muçulmanos que reinam até hoje. A mais espetacular mostra de arquitetura, escultura e pintura de toda a Índia encontra-se em Hyderabad, nas antigas cavernas de Ellora e Ajanta, esculpidas na rocha. Em Ellora, o enorme templo monolítico de Kailasa ostenta figuras de deuses, homens e animais, entalhados nas mesmas proporções colossais das obras de Michelangelo. Ajanta conta com 5 catedrais e 25 monastérios, todos escavados nas rochas e sustentados por enormes pilares, recobertos de afrescos que imortalizaram o gênio de seus artistas e escultores. A cidade de Hyderabad é agraciada com a Universidade de Osmania e a imponente mesquita Mecca Masjid, na qual 10.000 muçulmanos podem reunir-se para orar. O estado de Mysore também exibe maravilhosas paisagens repletas de densas florestas tropicais, habitat de elefantes, bisões, ursos, panteras, tigres e outros animais selvagens. Situado 1.000 metros acima do nível do mar, as suas 2 cidades principais, Bangalore e Mysore, são limpas e atraentes, com muitos parques e jardins públicos. A arquitetura e a escultura hindus,
atingiram sua maior perfeição em Mysore, sob a proteção dos reis hindus que governaram do século XI ao século XV. O Templo de Belur, obra-prima do século XI, conclui durante o reinado do rei Vishnuvardhana, não tem rival no mundo pela delicadeza de seus entalhes e a exuberância de suas imagens. As pilastras de rocha encontradas no norte do Mysore datam do século III a.C. e reverenciam a memória do rei Asoka. Ele assumiu o trono como sucessor da dinastia Maurya, então dominante. Seu império incluía quase toda a Índia moderna, o Afeganistão e o Baluquistão. Esse eminente imperador, considerado até mesmo pelos historiadores ocidentais como um governante incomparável, deixou sua sabedoria registrada numa rocha. Essa inscrição religiosa foi gravada para que nossos filhos e netos não pensem que mais uma conquista é necessária, para que saibam que o que se conquista pela espada não merece o nome de conquista, para que vejam nesse ato nada mais do que destruição e violência, para que nada considerem como verdadeira conquista, salvo a conquista da religião, a única que tem valor nesse mundo no próximo. Asora era neto do temível Chandragupta Maurya, conhecido pelos gregos como Sandrocotos, que quando jovem encontrara Alexandre o Grande. Tempos mais tarde, Chandragupta destruiu as guarnições macedônicas deixadas na Índia, derrotou o exército invasor de Seleuco no Punjab e depois recebeu o embaixador grego Megasthenes na sua corte de Patna. Relatos interessantíssimos foram minuciosamente registrados pelos historiadores gregos e outros, que acompanharam ou seguiram Alexandre na sua grande expedição à Índia. As narrativas de Arriano, Diodorus, Plutarco e do geógrafo Estrabão foram traduzidas pelo Dr. J. W. McCrandle e esclareceram alguns fatos sobre a Índia antiga. A característica mais admirável da frustrada invasão de Alexandre foi o profundo interesse que ele demonstrou pela filosofia hindu, pelos yogis e pelos homens santos que encontrou em algumas ocasiões, e cuja companhia procurava ansiosamente. Pouco depois de ter chegado a Taxila, no norte da Índia, ele enviou seu mensageiro Onescrito, um discípulo da escola helenística de Diógenes, para ir buscar o mestre hindu Dandamis, um grande sannyasi de Taxila. Eu o saúdo, ó mestre dos Brahmanes, disse Onescritus, ao encontrar Dandamis em seu retiro na floresta. O filho do poderoso Zeus, Alexandre, que é o soberano e senhor de todos os homens, pede-lhe que vá até ele. Se concordar, ele recompensá-lo-á com extraordinários presentes, mas se recusar, cortar-lhe-á a cabeça. O yogi recebeu esse convite compulsório com tranquilidade, sem sequer erguer a cabeça de seu leito de folhas. Se Alexandre é filho de Zeus, eu também sou, foi seu único comentário. Não quero nada do que pertence a Alexandre. Estou satisfeito com o que possuo. Enquanto isso, percebo que ele anda errante por terras e mares com seus soldados, sem proveito, e jamais chega ao fim das suas viagens. Vai e diga a Alexandre que Deus, o Rei Supremo, jamais é autor de ofensas insolentes, mas é o Criador da luz, da paz, da vida, da água, do corpo humano e das almas. Ele recebe todos os homens quando a morte os liberta e não está sujeito ao mal ou à doença. Ele abomina carnificinas e não fomenta guerras. Ele é o único Deus a quem reverencio. E a gente vai continuar esse mesmo capítulo em cenas do próximo capítulo.